pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e hoje é Dia da Mulher, então eu quis trazer pra vocês indicações com personagens femininas fortes, personagens que me marcaram muito e que eu amo muito e que eu acho que todo mundo deveria conhecer e que tornaram essas histórias muito mais especiais. Então é isso que vai estar acontecendo no vídeo de hoje. Lembrando que temos um Clube do Livro aqui no canal, ele funciona aqui na aba de membros do YouTube, então vem se tornar membro e ler com a gente. Lembrando também que temos links da Amazon e do Mercado Livre aqui na descrição, comprando por esses vídeos, vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. E lembrem também de deixar o gostei nesse vídeo, porque ajuda muito a entregar o vídeo para mais pessoas, mais gente conhece o canal, enfim, aquela coisa toda. Se inscrevam aqui, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo e vamos começar. A minha primeira indicação é um livro que eu acho que não podia ficar de fora, que é A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Aqui nós vamos conhecer e acompanhar a Joan. Ela é uma professora universitária que ela é completamente apaixonada e obcecada pelo espaço desde criança. E aí, quando a NASA abre um programa nos anos 80 procurando por mulheres cientistas para treinarem como astronautas, ela decide se candidatar, mesmo sabendo que é uma chance muito rara, sei lá em quantas que ela vai ser chamada, enfim. Mas a Joan acaba sendo selecionada sim, e aí ela começa um treinamento bastante intenso junto com um grupo de astronautas brilhantes. E enquanto ela vai enfrentando os desafios físicos e emocionais desse treinamento de preparação para ir para o espaço, ela também constrói amizades verdadeiras e profundas e ela também passa a conhecer novas partes de si mesma. Mas aí tudo muda durante uma missão e a Joan passa a se questionar sobre o seu futuro na NASA e o que ela quer para a própria vida, o que ela quer para o amor e o que ela quer do lugar que ela deseja ocupar pro mundo, sabe? Eu li esse livro nos meus 2 clubes do livro. Sim, gente, temos um clube do livro aqui no canal, já falei ali no início. É aqui na aba de membros do YouTube, vem ler com a gente. E eu li ele também no clube que eu tenho com as minhas amigas aqui em Praga. Foi um livro incrível, que gerou discussões muito interessantes e que eu gostei muito de debater o que cada uma de nós achou sobre a história, se sentiu com essa história, então foi muito, muito interessante. Eu gostei muito de acompanhar a Joan nessa jornada, ela descobrindo quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, e ela passando a se posicionar nas novas situações que ela tá vivendo na vida dela. E foi lindo demais. Gente, eu confesso que eu esperava que fosse ser um pouco mais emocionante por ser um livro da Taylor Jenkins Reid, mas mesmo assim foi muito lindo e impactante acompanhar essas mulheres determinadas, essas mulheres fortes, essas mulheres brilhantes, inteligentíssimas, abrindo o caminho para outras mulheres nesse ramo que é tão dominado pelos homens. Então foi uma história muito bonita e eu acho que ela é perfeita para comemorar o Dia da Mulher, assim como todos os outros que eu vou falar aqui. A minha próxima indicação, gente, infelizmente não tem ainda em português, o que é uma coisa que me deixa muito triste, mas mesmo assim eu não podia deixar de recomendar esse livro aqui nesse vídeo, porque pra mim ele é muito especial e eu tô falando de Anastasia, da Sophie Lark. Essa história é uma romantasia inspirada na história real da princesa Anastasia Romanov, imaginando uma realidade alternativa onde ela teve uma segunda chance. Aqui, a Anastasia, ela é a 4ª filha do imperador da Rússia, uma princesa que ninguém considera muito importante, e o pior ainda, ela é a única da família sem um dom mágico. Mas tudo muda quando a Anastasia cruza o caminho do Damian, um rebelde cossaco que é levado para viver com os Romanovs. E aí, ao longo dos anos, os dois criam uma conexão especial, mas proibida, enquanto a Anastasia descobre que ela possui sim uma magia muito rara conectada ao Rasputin. Mas quando um erro do passado traz consequências terríveis e desesperadoras e que quase me mataram quando eu tava lendo, o destino dá a ela uma única chance de consertar tudo, mesmo que ela tenha que desistir de tudo que ela ama. Essa é uma fantasia épica com magia, romance e com essa ideia de imaginar um final feliz que talvez a Anastasia merecesse ter tido. Gente, esse é um dos meus livros favoritos da vida, tá? Eu li ele em vlog de leitura aqui no canal, eu vou deixar o link se vocês quiserem ir lá assistir. E essa é uma história que me marcou, eu acho que pra sempre eu vou lembrar dessa história e desses personagens. Acompanhar a Anastasia foi muito intenso, com muitos altos e baixos, mas também momentos muito bonitos
e sensíveis e emocionantes, mas também com momentos em que ela precisou ser muito forte, determinada, tirar forças da onde ela nem sabia que ela tinha pra poder continuar. Tudo que ela faz e fez por todos que ela ama. Enfim, gente, é uma história muito, muito, muito linda e que a força da Anastácia realmente me surpreendeu muito. Então, mesmo esse livro não tendo em português, eu tinha que recomendar ele aqui. E um dia eu ainda vou fazer uma releitura, porque eu preciso reler esse livro, por mais que seja muito sofrido. E lembrando que se alguém quer se arriscar a ler ele em inglês, ele tá disponível no Kindle Unlimited, então eu acho que vale a pena tentar. A minha próxima indicação é um livro que eu não tenho físico aqui, eu deixei ele no Brasil, mas vocês vão estar vendo a capa dele aqui e eu tô falando de A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. A Cidade do Sol conta a história de duas mulheres afegãs com origens muito diferentes, cujos caminhos acabam se cruzando em meio às tragédias da guerra no Afeganistão e às restrições impostas pelo Talibã. A Marian cresce rejeitada pelo próprio pai e ela é forçada ainda muito jovem a se casar com um homem muito mais velho. Já a Layla teve uma infância mais livre, incentivada pelo pai a estudar e a sonhar alto com um futuro diferente, até que a guerra destrói tudo ao seu redor. E aí então, unidas pela dor e pelos traumas, as duas precisam aprender a sobreviver em um mundo extremamente cruel com as mulheres. E gente, esse livro dói demais lembrar dele, porque é uma história que é real, que acontece, que aconteceu e vai continuar acontecendo, infelizmente. Ele bate diferente, sabe? É uma história emocionante sobre resiliência, amizade, amor, força feminina, que mesmo diante de tanta dor e opressão, ainda é possível encontrar coragem para lutar por liberdade e dignidade. É uma história com muitos gatilhos, mas eu recomendo muito, 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 e eu acho que é uma história bastante adequada pra gente lembrar que esse tipo de coisa continua acontecendo. E a minha próxima indicação pra vocês é Big Little Lies, Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Aqui nós vamos acompanhar a vida de 3 mulheres cujos caminhos se cruzam quando os filhos começam na mesma escola. A Madeline, a Celeste e a Jane. A Madeline é forte, é impulsiva e é leal, e ela tá lidando com muitos conflitos familiares. A Celeste parece ter a vida perfeita, com um marido rico e lindo, filhos gêmeos, mas a realidade que ela esconde por trás das aparências é muito mais pesada e sombria. E a Jane é uma mãe solteira, nova na cidade, tentando proteger o filho enquanto ela carrega um passado doloroso. Aos poucos, a amizade dessas mulheres vai crescer e vai se tornar uma coisa muito bonita, mas muitos segredos e tensões vão se acumulando até que tudo explode, entre aspas, e acaba em uma morte. Eu já falei muitas, muitas vezes desse livro aqui no canal e eu vou continuar falando sempre que eu puder. Essa é uma história sobre as complexidades da vida, sobre amizade, sobre maternidade, sobre coragem e sororidade, quando mesmo em meio a muitos segredos e dificuldades, essas mulheres encontram força umas nas outras. Gente, eu amo, amo, amo esse livro, eu amo tudo que acontece aqui e eu amo acompanhar essas mulheres. E tem série também com o mesmo nome que é na HBO e que eu também recomendo, tá? Esse livro tinha que estar nesse vídeo. A minha próxima recomendação pra vocês, eu também não tenho um livro físico aqui, ele tá no Brasil, mas eu tô falando de O Rouxinol, da Christine Hanna. Mais um favorito da vida aqui pra vocês. Aqui nós acompanhamos a vida de 2 irmãs francesas durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. A Vienne e a Isabelle. Gente, eu não sei falar esses nomes em francês, tá? Enquanto a Vienne tenta sobreviver e proteger a sua filha de uma França ocupada pelos nazistas, tendo que até dividir a sua própria casa com um oficial inimigo, a sua irmã Isabelle escolhe um caminho muito mais arriscado e se junta à resistência, arriscando sua vida várias vezes para lutar contra a ocupação e salvar a vida de outras pessoas. Falar desse livro também me dói demais, 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 e eu queria muito reler, mas eu ainda não criei coragem. Esse é um romance histórico extremamente emocionante sobre coragem, sobre sobrevivência e sobre o papel das mulheres na guerra. A história dessas 2 irmãs é intensa, é devastadora e é muito poderosa, mostrando diversas formas de resistência e até onde alguém é capaz de ir para proteger quem ama. Gente, como eu disse, ainda dói muito lembrar desse livro e eu ainda não criei coragem para uma releitura, mas eu acho que ele é muito especial porque, sim.
Agora eu vou recomendar um thrillerzinho que obviamente não podia faltar, e esse também é um dos meus favoritos, e eu tô falando de Sem Saída, do Taylor Adams. Nessa história nós vamos acompanhar a Darby. Ela é uma estudante universitária que tá viajando de carro durante uma nevasca pra visitar a mãe dela no hospital, que tá numa situação bem crítica. Só que durante esse trajeto a nevasca fica muito ruim e ela acaba se obrigando a parar em um paradouro de estrada que é totalmente isolado, e ela acaba ficando presa ali por causa da neve. Enquanto ela tenta encontrar sinal de celular, ela tá andando ali pelo estacionamento, ela encontra uma criança sequestrada dentro de uma van que tá ali estacionada. O problema é que além dela, tem só mais 4 pessoas ali naquele lugar, que ela nunca viu na vida, obviamente, e uma delas é um sequestrador. Presos ali pela neve e sem poder fugir, a Darby precisa encontrar alguém que ela possa confiar para poder tentar salvar a vida dessa criança antes que seja tarde demais. Como eu falei, esse é um dos meus livros favoritos, eu quero muito reler ele, inclusive eu descobri que o livro em inglês está disponível no Kindle Unlimited e eu já peguei, porque eu quero muito reler mesmo. Eu lembro que eu amei muito esse livro e eu lembro do quanto a Darby foi forte e corajosa e determinada. Realmente, gente, tudo que ela faz nesse livro para uma criança totalmente desconhecida, para mim, ela foi muito, muito, muito incrível e, assim, eu tinha que recomendar esse livro. E eu também não podia deixar de falar dela, uma das donas do meu coração, que é a Poppy, de Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Aqui nós vamos conhecer a Poppy, e ela é a donzela do reino. Isso quer dizer que ela foi escolhida desde o nascimento pelos deuses para cumprir um papel sagrado. E por causa disso, ela sempre viveu cercada de regras. Ela não pode ser tocada, ela não pode falar livremente, ela não pode mostrar o rosto. Basicamente, ela não tem controle nenhum sobre a própria vida. Mas tudo começa a mudar quando ela conhece o Rock, que é o novo guarda dela, que devia protegê-la enquanto ela se prepara para sua ascensão. Só que no meio de tudo isso, muitos segredos, perigos e reviravoltas colocam não só a vida dela, como a vida dos reinos em muito perigo. Gente, essa série é enorme, infelizmente eu ainda não terminei. Já tem alguns vlogs de leitura lendo os livros aqui no canal, eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver, mas eu tenho fé que um dia eu vou chegar lá, tá? Gente, a Poppy, ela é uma das minhas protagonistas favoritas. Ela é forte, ela é inteligente, ela é determinada, ela é bondosa, ela é corajosa, ela luta, ela sabe se defender e ela não aceita simplesmente o destino que impuseram pra ela. Então, eu amo muito ela, eu amo acompanhar ela, inclusive eu estou com muita saudade. E por isso eu não podia deixar de falar dela aqui. Vamos agora para minha última indicação, que também foi um livro bastante emocionante que eu li, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Aqui nós vamos conhecer a história da Sally, uma mulher negra que cresce no sul dos Estados Unidos no início do século XX e que enfrenta uma vida marcada por abusos, violência e opressão desde muito jovem. Durante os anos, ela passa a escrever cartas para Deus e para sua irmã. E através dessas cartas, nós acompanhamos a sua jornada de dor, mas também de descobertas, amizade e amor. Mesmo depois de tudo que viveu, a Sally encontra forças para reconstruir a sua vida e a sua voz. Essa é uma história extremamente sensível sobre resiliência, sororidade e a luta das mulheres negras por liberdade e amor. Esse livro eu também não podia deixar de recomendar aqui hoje. Eu lembro que foi uma história muito intensa, que me deixou bastante emocionada. Foi realmente muito, muito, muito interessante, então eu recomendo muito esse livro. E essas foram algumas das minhas indicações de livros com protagonistas femininas incríveis. Acreditem, eu tenho uma lista com mais de 20 livros, mas eu tive que dar uma resumida. Se vocês tiverem outras recomendações com mulheres fortes e determinadas nas histórias, por favor, deixem aqui nos comentários, que eu gosto muito de conhecer novas histórias e receber novas indicações, que eu tô sempre de olho, tá? E pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu desejo um feliz Dia das Mulheres para todas nós e que a gente continue lutando para ter paz e segurança e poder viver com dignidade, sem medo de morrer a cada minuto. Então, é isso. Lembrem de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo. Lembrem de deixarem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!